Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Parece que veio aí Maria Vitória fanfiqueira, fazendo de fato esse canal para contar tudo que ela já tinha prometido. Eu, no caso, eu falando de mim mesma em terceira pessoa, que faria por vocês, leitores de fanfics. Para vocês que não sabem, eu sou uma escritora de fanfics. Me considero um tanto quanto bem-sucedida nisso, né? Porque eu tenho alguns leitores fiéis, maravilhosos que às vezes me pedem algumas dicas, que pedem para eu contar algumas coisas, então eu decidi fazer esse canal justamente para isso. Então hoje, esse primeiro vídeo vai iniciar uma série que eu quero fazer aqui no YouTube, chamada Construção de Histórias, que eu vou contar para vocês como é que eu construí certas fanfics minhas que vocês ficam em dúvida. Assim, meu cabelo está preso aqui, ó, soltou. E a primeira história que eu vou fazer é da minha fanfic Anthony, que vocês amam muito e vocês me perguntam muito como é que eu construí essa história, porque ela recebeu muitos comentários, ela recebeu recebeu uma boa resposta de vocês. Então eu vim aqui para contar para vocês como é que foi esse processo de escrita. Então, como é que eu comecei a escrever Anthony? A primeira coisa que eu fiz foi me inserir no mundo da história. O mundo da história era o quê? Música. A gente tinha uma protagonista, que era a Bella, pianista clássica, né? Nós tínhamos um guitarrista, que era o Edward. Então, eu me inseri nesse mundo. Então, eu passei a ouvir música clássica, estudar Bach, estudar Beethoven, Tchaikovsky, Brahms. Isso foi fácil pra mim porque eu já tinha uma tendência a gostar dessas coisas, então o processo foi muito prazeroso. Então, antes de começar a história, eu estudei bastante música. O segundo processo foi, logo que eu escrevi o primeiro capítulo, eu tentei desvendar qual era o estilo que eu queria seguir em Anthony. Como é assim estilo? Assim que você digita o primeiro capítulo, você percebe qual tendência você vai seguir nessa história. Se você vai escrever uma história que vai ter muitos diálogos e poucas descrições de lugares, de vestimenta e assim. Se você vai escrever uma história com muitos diálogos e uma descrição bem rasa, você percebe qual é o destino que você vai seguir nessa história. E logo que eu escrevi o primeiro capítulo, eu descobri que o estilo do Anthony era fazer as descrições mais de sentimentos do que de lugares. Porque eu acho que por ser a questão da música era uma questão muito poética. Então, logo que eu desvendei isso, ficou muito mais fácil. Porque eu falei, então, esse é o rumo que eu vou seguir em todos os outros capítulos. O próximo passo é, como é que ficou fácil escrever? Conheça seus personagens. Essa parte de conhecer os personagens realmente não é uma coisa que você tem um manual pra sentir, pra fazer. Acontece uma epifania. Você tá digitando lá um capítulo e de repente você pensa, nossa, eu sei quem esse personagem é. E você descobre que teve essa epifania quando você não controla mais a história. Eles controlam e você apenas representa o que eles querem. Então, cada decisão na fanfic, eu pensava, baseada na personalidade da personagem que eu conhecia, tá? O que a Bella faria nessa situação? Isso ou aquilo? E era muito simples descobrir que seria aquilo, porque eu já conhecia a Bella. O terceiro passo que eu usei, assim, o que é que eu usei mais em Anthony? Outro item que eu usei demais também em Anthony foi simbologia e volta de certos lugares na história. Por exemplo, o que eu quero dizer com essa simbologia? No primeiro capítulo, nos primeiros capítulos, na verdade, né? Quando o Edward marca de encontrar com a Bella, eles marcam no arco do Brooklyn. E esse lugar representa, tipo, a união deles. Então, quando ela não aparece, ele tá lá sozinho, a gente tem essa noção de qual foi a decisão dela, né? Uns capítulos depois, a Bella volta para o arco, que é quando ela tem aquela catarse de que eu devia ter tomado outra decisão, porque se eu tivesse tomado outra decisão, a minha história, a minha realidade seria completamente diferente. Então ela volta pro arco. Dos capítulos, tem 2 capítulos que representam muito bem como eu criei esse processo. A gente tem o capítulo Encontros, Desencontros, e a gente tem o capítulo Encontros.
O capítulo dos encontros, a gente tem vários lugares que eles estão juntos, mas eles não se encontram. Tem várias explicações lógicas razoáveis, só que aí, no Encontros, eu faço a simbologia de voltar para esses lugares com eles juntos, depois que eles resolvem todas as questões deles. Então, eu usei muito a simbologia. Então, você pode usar, se você quiser também, olha eu aqui dando dica, simbologia no começo da fanfic e no final. Por exemplo, a fanfic começar no mesmo lugar e terminar no mesmo lugar. Eu já fiz isso em uma fanfic e uma que está sendo postada agora. Não para flores e definitivamente não para Ed. Então vai ter esse final. Spoiler. E outra coisa que eu também foi diferente no processo de escrita dessa fanfic foi eu não me cobrar muito pela quantidade de palavras. Porque eu sempre fui de me cobrar muito, pensando, nossa, eu tenho que escrever muita coisa, tenho que escrever muito detalhe, eu tenho que dar muita informação porque eu quero que os leitores saibam de tudo. Nessa, em Anthony, eu tinha assim, eu sentia. Eu acho que tá bom isso aqui. Eu acho que eu já contei o que tinha que contar nesse capítulo. Não importa se foi 9.000, 9.000 palavras. Gente, eu já fiz um capítulo de 10.000. Se foi 4.000 palavras ou se foi 980. Então, eu me permiti dessa vez apenas sentir o que é que tinha que ser dito. E a última parte desse processo que facilitou pra mim foi não me importar muito com a opinião dos leitores em quesitos negativos e quesitos de me influenciar para o final. Eu tava muito de boa lendo e agradecendo os comentários e agradecendo as críticas também, né? Porque quando são construtivas elas são válidas e a gente tem que agradecer. Mas eu estava muito bem dentro do que eu já tinha me proposto para fazer nessa fanfic. Então, o processo foi simples por causa disso. Então é isso, gente. Contei um pouquinho do meu processo de escrita de Anthony. E que foi muito diferente de outras fanfics minhas que eu vou trazer pra vocês também aqui. Tchau!